Nós queremos convidar para vir à frente apóstolo Robert Henderson. Vamos recebê-lo com alegria, com honra. Da mesma forma, Peter. Para nós é uma alegria muito grande receber apóstolo Robert Henderson. Como eu havia informado aos irmãos, ele é um dos professores do Instituto Cristo para as Nações, e ele lá fala sobre o Novo Testamento, sobre o mover apostólico, e ele pôde achar uma brecha na sua forte agenda para estar aqui conosco. Ele tem viajado ao redor do mundo, esteve no Japão, no Canadá, na África, na Alemanha, e agora está aqui conosco no Brasil. Para nós é uma alegria muito grande recebê-lo. E da mesma forma, o pastor Peter, que também é um homem bastante ocupado e abriu, então, essa oportunidade para estar aqui conosco. Muito obrigado, Peter. Deus o abençoe. Nós vamos orar. Eu quero que você fique de pé neste momento. Nós vamos orar e estenda as suas mãos para cá. Eu quero pedir ao apóstolo Samuel, que está conosco, para que possa vir aqui à frente. Nós vamos orar nesse momento, abençoando a vida do apóstolo Robert Henderson, da maneira que ele possa ser porta-voz e boca de Deus entre nós, e que Peter possa ser também porta-voz, boca de Deus, e possa estar totalmente integrado para que não se perca nada daquilo que vai ser ministrado. Amém? Você concorda? Amém. Estenda as tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, erguemos as nossas mãos, abençoando os teus filhos e pedindo, Senhor, que tu liberes do céu, do teu trono, através do teu filho, uma palavra viva, uma palavra revelada, uma palavra que vai edificar, abençoar, despertar, exortar, ensinar o teu povo a viver conforme o desejo do teu coração e ser e fazer a diferença nos dias atuais. Vem com o teu poder e usa o teu servo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Good evening. Boa noite. It is a great privilege to be with you. É um grande privilégio estar com vocês. I am from Dallas, Texas area. Eu sou da área de Dallas, Texas. I pastored for 22 years. Eu fui pastor de uma igreja por 22 anos. And now I travel all the time. E agora eu viajo o tempo todo. I've been traveling for about 8 years now. Eu tenho viajado já há 8 anos. This year I will travel 48 out of 52 years. Esse ano eu vou trabalhar, eu vou viajar. I have a wife named Mary. Can you say that again? The first 48. I will travel 48 out of 52 years. Or 52 weeks. Weeks. Eu vou viajar 48 semanas das 52 semanas do ano. In the midst of my travels, e no meio das minhas viagens, I have a wife. Eu tenho uma esposa. Her name is Mary. O seu nome é Mary. We have been married 37 years. Nós estamos casados há 37 anos. We have 6 children. Nós temos 6 filhos. And 4 grandchildren. E 4 netos. I always tell people. Eu sempre digo para as pessoas. When the kids were growing up, quando as crianças estão crescendo, we were never bored. Nós nunca ficamos entediados. But we were confused. Mas ficamos confusos. Because of the activity that was in our home. Por causa da atividade que acontecia o tempo todo na nossa casa. So it's a great honor to be with you. Então é uma grande honra estar com vocês. As I always do before I leave my wife. Como eu sempre faço antes de deixar a minha esposa, I pray before I go on the trips. Eu oro antes de viajar. And as we were praying together yesterday, e quando estávamos orando juntos ontem, something unusual happened that I can't remember happening before. Alguma coisa incomum aconteceu que eu não me lembro de ter acontecido antes. As I was praying to bless her and bless this trip, e
quando estava viajando para que Deus abençoasse a nossa viagem, the Lord interrupted my prayers. o Senhor interrompeu as minhas orações. And He began to speak to me about Brazil. E Ele começou a falar comigo sobre o Brasil. He began to speak to me about I believe you. E Ele começou a falar comigo sobre eu creio em você. And the Lord said that you are as a David before Him. E o Senhor disse que vocês são como um Davi diante dele. Concerning when David slew Goliath. Com relação àquele momento em que Davi venceu o gigante Golias. That God has called you to take down the Goliaths. Que Deus tem chamado cada um de vocês para derrotar os Golias. That would threaten and try to alter the nation of Brazil. Que tentam ameaçar e destruir a nação do Brasil. God has a kingdom plan for Brazil. Deus tem um plano do seu reino para o Brasil. God wants Brazil to reflect His glory. Deus quer que o Brasil reflita a sua glória. But I can tell you prophetically there are many Goliaths that would threaten the destiny of Brazil. Mas eu posso dizer para vocês profeticamente que há muitos Golias que ameaçam os destinos do Brasil. But God says you are His Davids that will stand up. Mas Deus está dizendo que vocês são os Davis dele que se levantarão. And you as His church will bring down the Goliaths. E vocês como igreja de Deus vão derrotar os Golias. So that all that God has ordained for Brazil. Para que o povo brasileiro, através de vocês, seja abençoado. It will be accomplished and it will be done. Isso será feito e será realizado no poder de Deus. Amen. Amém. As I understood the dance, it blessed my heart. Como eu consegui entender a dança, eu fui abençoado no meu coração. Because God has called us to reclaim nations. Porque Deus tem nos chamado para clamar pelas nações. He has not called us just to get a few people saved out of nations. Ele não tem nos chamado simplesmente para fazer com que poucas pessoas sejam salvas. God's plan is much bigger than that. O plano de Deus é muito maior do que isso. God's plan is to reclaim nations to Himself. O plano de Deus é retomar as nações para Ele. That the kingdoms of this world, para que os reinos deste mundo, they shall be reclaimed to the Lord and to His Christ. Sejam retomados para o Senhor e para o seu Cristo. And Jesus will rule over nations. E através do poder de Jesus nós vamos reinar sobre as nações. But He will also rule over nations through His church. Mas Ele também vai reinar sobre as nações através da sua igreja. It's time for the church to stand up. É a hora da igreja se levantar. And take what's in their hands. E tomar o que está nas suas mãos. And begin to slay the Goliaths that are threatening the nations. E começar a derrotar os Golias que estão ameaçando a nação. That's what God's called us to do. É isso que Deus nos chamou para fazer. So that's what I want to talk to you about. É sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. Not only tonight, but over the next several nights. Não apenas hoje, mas ao longo das outras noites que estaremos aqui. You see, there are two places in Scripture. Há dois lugares nas Escrituras where Jesus gave the Great Commission. Onde Jesus compartilha a grande comissão. One is in Mark chapter 16. O primeiro é em Marcos capítulo 16. Where he said, "Go preach the gospel to every creature." Quando ele disse, preguem o evangelho a toda criatura. And if you paraphrase what he said there, e se você parafrasear o que ele disse ali, he said, "Get them saved, healed and delivered." Ele disse, salvem, curem e libertem. That's an individual salvation. É uma salvação individual. God wants individuals to be saved. Deus quer que indivíduos sejam salvos. That is our job as the church. Esse é o nosso trabalho, nossa função como igreja. Is to preach the gospel to the individuals. É pregar o evangelho para os indivíduos. And get as many of them saved out of nations as we can. E ter
quantos forem possíveis salvos das nações, quantos nós pudermos. But that is one leg of the commission. Mas isso é apenas uma perna, uma parte da comissão. But Jesus gave another leg of the commission. Mas Jesus deu uma outra parte, uma outra perna dessa comissão. It's in Matthew 28:19. Que está em Mateus capítulo 28, versículo 19. And in that place he says, "Go make disciples of nations." E neste lugar ele diz: façam discípulos das nações. That doesn't mean get a few people saved out of nations. Isso não significa que salvar umas poucas pessoas das nações. That means go reclaim the nation to the kingdom purpose of God. Isso significa vá e resgatem as pessoas para os propósitos do reino de Deus. You see, Jesus is not just interested in saving individuals. Jesus não está interessado apenas em salvar indivíduos. He's interested in his church discipling nations. Ele está interessado em que sua igreja discipule nações. I want you to begin to think that way. Eu quero que você comece a pensar desse jeito. We should never stop seeing individuals born again and saved. Não devemos parar de ver pessoas sendo salvas e nascendo de novo. But we must understand our call is even bigger than that. Mas precisamos entender que o nosso chamado é ainda maior do que isso. It is to see cities and nations born again themselves. É ver cidades e nações nascendo de novo, elas mesmas. Now we know this is going to happen Nós sabemos que isso vai acontecer, because Jesus said in Matthew 25 in verses 31 through 32, porque Jesus disse em Mateus capítulo 25, versículos 31 e 32, when he comes back there's going to be sheep nations and goat nations. quando ele voltar, haverá nações que serão como ovelhas e como cabritos. The Bible says there's going to be nations that are goat nations, E a Bíblia diz que haverá nações que serão como cabritos. and there's going to be nations that are sheep nations. E haverá nações que serão como ovelhas, como rebanhos. And he says he's going to set one of them on one side and the other on the other E side. ele disse que ele vai colocar algumas de um lado e outras do outro lado. The sheep nations are the ones that have been discipled. As nações rebanhos são aquelas que foram discipuladas. The goat nations are the ones that were not discipled. As nações cabritos são aquelas que não foram The discipuladas. sheep nations are the ones that fulfilled God's will and purpose. As nações ovelha, o rebanho, são aquelas que cumprem a vontade de Deus e o seu propósito. The goat nations are the ones that did not. As nações cabritos são aquelas que não o fizeram. But notice he's not just talking about individuals. Mas preste atenção que ele não está falando apenas sobre indivíduos. He's speaking of nations being discipled. Ele está falando sobre nações sendo discipuladas. You see, the Bible says there's going to be nations A Bíblia diz que haverá nações that bring their glory into the millennial reign of Christ. que trarão a sua glória ao reino milenar de Cristo. In other words, there's going to be glory on these Em nations. outras palavras, haverá glória sobre essas nações. And when Jesus comes and sets up his E reign, quando Jesus vier e estabelecer o seu reino, these nations will be sheep nations essas nações serão nações rebanho, that have a glory from God upon them que terão a glória de Deus sobre elas, that they will bring into the millennial reign of Christ. que trarão sobre o reino milenar de Cristo, I'm just saying this so you'll understand de um entendimento da sua that we need to stop giving things to the devil. que nós precisamos de parar de entregar as coisas para o diabo. Because sometimes we say, well, if the devil's going to take it all away anyway, Porque às vezes nós dizemos, não, o diabo vai tomar isso de qualquer maneira, then we'll just let him have it and we'll go to heaven. então vamos deixá-lo tomar essas coisas e vamos para o céu. We must not think that way. Nós não podemos pensar desse jeito. We are here to possess nations. Nós estamos aqui para tomar posse das nações. The scripture says that we will speak with the enemy in our gates. A Bíblia diz que nós falaremos com os inimigos à And porta. we'll actually take those gates away from the devil. E na verdade nós vamos tomar esses portões do diabo. We are not here to give things to the devil. Não estamos aqui para entregar as coisas nas mãos do We diabo. are here to take them back.
estamos aqui para tomá-las de volta. We are possessing things for the kingdom of God. Estamos tomando posse de coisas para o reino de Deus. So we are here not just to get the individuals saved. Então estamos aqui não somente para que alguns indivíduos sejam salvos. We are here to see nations discipled. Estamos aqui para vermos nações sendo discipuladas. Now to see that happen, Então, para que isso aconteça, we have to reform society. precisamos de reformar a sociedade. Every nation Toda nação has a society within it. tem uma sociedade dentro dela. It has a culture within it. Tem uma cultura dentro dela. My culture in Texas, in America, Minha cultura no Texas, na América, is different from your culture here in Brazil. é diferente da sua cultura aqui no Brasil. But you are responsible for your society and culture, Mas vocês são responsáveis pela sua sociedade, sua and cultura, I am responsible for mine. e eu sou responsável pela minha. So if we're going to disciple a nation, Então, se queremos discipular uma nação, we're going to have to reform a society. precisaremos reformar uma sociedade. Now there's some people many years ago. Havia algumas pessoas, muitos anos atrás, One man's name was Lauren Cunningham. com um homem que chamava Lauren Cunningham. He is the leader of Youth with a Mission. Ele era um líder dos jovens para as nações. There's another man named Bill Bright. Havia um outro homem chamado de Bill Bright. He was the leader of Campus Crusade. Ele era o líder das cruzadas dos jovens. Both of these are mighty men of God. Esses homens eram homens poderosos de Deus. Back in the late 70s, they came to meet together. No final dos anos 70, eles se reuniram. And they did not realize that God had spoken the same thing to each one of them. Eles não se deram conta de que Deus havia falado a mesma coisa para os dois. And when they came together, God had given them the identical same thing. E quando eles se reuniram, perceberam que Deus havia dado a eles os mesmos pensamentos. He showed each one of them that there were 7 dimensions. Deus mostrou a cada um deles que havia 7 dimensões That the church needed to take back que a igreja precisa de retomar. if we were going to reform society and disciple a nation. Se quisermos reformar a sociedade e discipular uma nação. And they had each one been given the same spheres that needed to be taken back. E cada um deles tiveram da parte de Deus a mesma esfera da sociedade que precisava de ser retomada. We call these molders of society. Nós chamamos estas coisas de que amoldam a sociedade. In other words, any place on the planet. Em outras palavras, qualquer lugar no planeta. If you're going to change society, se você quiser mudar uma sociedade, if you're going to disciple a nation, se você quiser discipular uma nação, you're going to have to first change these molders of society. Você vai primeiro precisar de mudar estes moldes da sociedade. Because these molders of society, porque estes modelos da sociedade, moldes, determinam o que a sociedade se torna. Now, someone took these molders of society, e algumas pessoas trouxeram esses moldes da sociedade and they began to call them mountains. E começaram a chamá-los de montanhas. Now, that's a good name for them. Isso talvez não seja um bom nome para elas. Because when you read about a mountain in Scripture, porque quando nós lemos sobre uma montanha nas Escrituras, you're actually reading about governments seen and unseen. Nós estamos, na verdade, lendo governments seen and unseen. Sobre governos vistos e não vistos. Or they are that which influences. Ou são coisas que influenciam. And so we call these 7 molders. Então nós chamamos estes 7 moldes. We call them the 7 mountains of society. Nós os chamamos de 7 montanhas da sociedade. That if we're going to disciple a nation, se formos discipular uma nação, if we're going to reform a society within a nation, se quisermos reformar uma sociedade dentro de uma nação, the church must possess these 7 mountains. A igreja precisa tomar posse destas 7 montanhas. In other words, we're not just going to have a party and cheer. Em outras palavras, não vamos ter apenas uma festa e vamos celebrar.
We're going to release strategy to understand how to do this. Nós vamos precisar de ter estratégias para entender como fazer isso. Now these 7 mountains, let me give them to you. Estas 7 montanhas, deixe-me compartilhá-las com vocês. They are the religion mountain. Elas são a montanha da religião, They are the family mountain. a montanha da família, They are the education a mountain. montanha da educação, They are the business a mountain. montanha dos negócios, The government mountain. a montanha do governo, Arts and entertainment mountain. a montanha da arte e do entretenimento And the media mountain. e a montanha da mídia. Any group that controls these mountains Qualquer grupo que controlar estas montanhas will begin to determine what society will be. começará a determinar como uma sociedade vai se comportar. And if we as the church are going to disciple nations, E se nós, como igreja, quisermos discipular uma nação, we're going to have to go into each one of these mountains precisaremos de ir a cada uma dessas montanhas and begin to influence them e começar a influenciá-las, so that they release the right kind of influence into society. de modo que elas possam liberar o tipo certo de influência sobre a sociedade. Amen. Amém? Now everyone in this room Cada um de vocês neste auditório is called by God into one of these mountains. está sendo chamado por Deus para uma dessas montanhas. You see, we think about being called to preach. E quando pensamos sobre sermos chamados, pensamos em sermos chamados para pregar. But everyone is not called to preach. Mas nem todo mundo é chamado para pregar. But everyone is called into one of these mountains. Mas todos nós somos chamados pelo menos para uma dessas montanhas. And that call on your life E este chamado na sua vida is to go into that mountain as a David é para ir para uma dessas montanhas como um Davi and bring down the Goliath that's controlling that mountain. e derrotar o Golias que está tomando controle dessa montanha. You may look at yourself Talvez você olhe para si mesmo and think I'm so very small. e pense assim, eu sou tão pequeno. But David was small compared to Goliath. Mas Davi era pequeno comparado a Golias. But God put his anointing on David, Mas Deus colocou a sua unção sobre and Davi he was able to bring down a Goliath. e ele foi capaz de derrotar o I Golias. am going to pray for you tonight E eu vou orar por você essa that noite the David anointing will come on you, para que a unção de Davi venha sobre você. and you will march against the E Goliath, você marche contra o and Golias. you will take him down. E você vai derrotá-lo. We will see that E mountain nós veremos essa montanha begin to release the right influence começar a soltar, a liberar a influência so correta. that society can change. De maneira que a sociedade seja transformada. Now, when the Lord began to give this to me, Quando o Senhor começou a me dar essas coisas, He spoke to me. Ele falou comigo. And He said, I want you to write a book E Ele me disse, eu quero que você escreva um livro on what each one of these mountains look like in a reformed state. sobre como cada uma dessas montanhas deve se parecer no seu estado reformado. It was so clear when He spoke to me. Foi tão claro quando Ele falou comigo. I got up the next, I woke up with this in my spirit. Eu acordei com isso no meu espírito. I had never thought about it before. Eu nunca havia pensado sobre isso I antes. got up the next morning Eu acordei na and manhã I thought, seguinte surely someone has already done this. e eu pensei, com certeza alguém já fez isso. So I got on the phone and I called Peter Wagner. Então eu peguei o telefone e liguei para o Peter Wagner. And I said to Dr. Wagner, has anyone done this? E eu perguntei para ele, Dr. Wagner, alguém já escreveu sobre isso? And Dr. Wagner said, no one has done this, Robert. E o Dr. Wagner disse, não, ninguém nunca escreveu sobre isso. So I knew I had heard God. Então eu tive certeza que foi Deus que estava falando. So I sat down and began to try to write a book as God had told me to do. Então eu sentei e comecei a escrever o livro como Deus havia me inspirado a escrever. Because I thought if I sat down and wrote, something would come. E eu pensei que se eu sentasse e começasse a escrever, alguma coisa ia vir. Nothing came. Mas nada aconteceu. I tried for a little while. Eu tentei por algum tempo, Nothing worked. nada funcionou. I just shut it down and stopped. Eu fechei e parei. A few weeks later, Algumas semanas mais tarde, I laid down one day to take a nap.
Eu me deitei para tirar um cochilo, Naps are spiritual. um cochilo espiritual. So I lay down to take a nap. Então eu me deitei para tirar um cochilo espiritual. And the moment I woke up, E no momento que eu acordei, the Lord said to me, I want you to begin to teach messages e o Senhor disse para mim: eu quero que você comece a pregar mensagens on what each mountain looks like in a reformed state. sobre como cada uma dessas montanhas deve parecer no seu estado reformado, restaurado. And so I knew it was the Lord, and so I began to prepare the first message. Então eu sabia que isso vinha do Senhor e comecei a preparar a primeira mensagem. To my amazement, revelation started coming. Para a minha surpresa, a revelação de Deus começou a surgir. So every week I would teach another message. E cada semana eu estava pregando uma nova mensagem. Over the course of 7 weeks, I had taught on every mountain. E ao longo de 7 semanas eu havia pregado e ensinado sobre as 7 I had montanhas. developed ideas of what each mountain looked like in a reformed state. Eu havia desenvolvido ideias sobre como cada uma dessas montanhas deveria aparecer no seu estado restaurado. I then took that material and began to write the book. Então peguei esse material e comecei a escrever um livro. As I was writing the book, I became aware that each mountain was being described. E à medida em que eu comecei a escrever o livro, eu comecei a entender como cada uma daquelas montanhas deveria ser precisamente descrita. And that there were prophetic descriptions being attached to each mountain. E que havia descrições perfeitas que poderiam se encaixar com cada uma daquelas montanhas. And so I want to give you those prophetic descriptions attached to each mountain. E eu gostaria de dar a vocês estas descrições proféticas atreladas a cada uma das montanhas. Because this is what God has intended this mountain to release into society. Porque é isso que Deus quer que cada uma dessas montanhas libere para a sociedade. The first mountain is the religion mountain. A primeira montanha é a montanha da religião. And it is the impetus mountain. E é a religião que dá o ímpeto. It is that which drives reformation. É ela que gera a reforma. You see, God intends for the church within the religion mountain E Deus quer que a igreja dentro da montanha da religião to be the driving force that brings forth reformation. seja a força propulsora que produz essa In reforma. other words, there must be a sound coming out of the church Em outras palavras, deve haver um som vindo da igreja that inspires people to go change the world, que inspire as pessoas para irem mudar o mundo, that empowers them to go into their mountain que capacite-os a irem às suas montanhas and begin to wield an influence that changes that mountain. e começar a influenciar as mudanças nessas montanhas. That has not been the sound coming out of the church. Não tem havido este som vindo da igreja. The sound coming out of the church has been come get your needs met. O som que tem vindo da igreja tem sido: venha ter as suas necessidades supridas. And we all want and need our needs to be met. E todos nós queremos que nossas necessidades sejam But satisfeitas. the real purpose of the church is not to meet your needs. Mas o propósito real da igreja não é que as suas necessidades sejam supridas. The real purpose of the church is to empower you to fulfill your kingdom purpose. O propósito da igreja de Cristo é capacitar a você a cumprir o propósito do reino de Deus. You see, there must be a sound that empowers us. Tem que haver um som que nos capacita. Not just to perform our function in the church, Não somente para desempenharmos nossa função na igreja, but to fulfill the purpose of God in our lives in the kingdom. mas para cumprir o propósito de Deus através das nossas vidas no seu reino. In America, we have a great example of reformation coming out of the church. Na América nós temos um grande exemplo de reforma vindo de dentro da In igreja. the 1960s, a pastor named Martin Luther King Jr. Em 1960, um pastor chamado Martin Luther King Jr. began to preach
messages on civil rights. Começou a pregar mensagens sobre os direitos civis. Those messages left his church and went into society. Essas mensagens saíram do âmbito da sua igreja e entraram na sociedade. And whole groups of people found freedom and liberty because of them. E grandes grupos de pessoas encontraram liberdade através dessas mensagens. The message created a movement. A mensagem criou um movimento. It's time for the church to release a message Está na hora da mensagem that literally creates movements. que literalmente crie movimentos. Number 2, Número the 2. family mountain is the values mountain. A montanha da família é a montanha dos valores. Whatever is in the family O que quer que esteja dentro da família will eventually find its way into society. terminará por encontrar o seu caminho dentro da This sociedade. is why the prophet said É por isso que o profeta disse that God would turn the hearts of the fathers to the children que o Senhor vai tornar o coração dos pais para os and the filhos hearts of children to the e o fathers, coração dos filhos para os pais, or else a curse would smite the earth. ou então a terra será amaldiçoada. You see, whatever was in the home would eventually find its way into society. Então vemos que o que quer que esteja na família vai encontrar o seu lugar na sociedade. One of the greatest problems we have today in society Um dos grandes problemas que temos hoje em dia na is the sociedade breakdown of the family. é a destruição da família. We must have the family restored. Nós precisamos ter a família restaurada. I'm sure it's the same here in Brazil as it is in Eu America. tenho certeza que o que acontece aqui no Brasil também acontece lá na But there América. is a great emphasis on the homosexual agenda. Mas há uma grande influência hoje da agenda homossexual. And I tell the kids and the people at Christ for the Nations, E eu digo para as crianças e para as pessoas no Cristo para as we Nações must love the people caught in that lifestyle, que nós devemos amar as pessoas apanhadas nesse estilo de vida, but we must resist the agenda of the movement. mas nós temos que resistir à agenda desse movimento. Because the ultimate purpose of the homosexual agenda Porque o propósito maior da agenda is homossexual to redefine what family is. é redefinir o papel da família. We need for people called to the family mountain Nós precisamos que as pessoas vão para a montanha da família to stand up with great faith and courage e que se levantem com grande fé e coragem and release a sound that is consistent with what God intended for the e family. liberem um som que seja consistente com aquilo que Deus planejou para a família. If this doesn't happen, E se isso não acontecer, nations will be lost. as nações se perderão. The family must be fought for. A família precisa ser restaurada. There are many of you called to the family mountain. Há muitos de vocês que foram chamados para atuar na montanha da You may família. be called to be a prophetic voice, Talvez você tenha sido chamado para ser uma voz profética, because there is a whole big world out there today porque há um grande mundo aí fora hoje that is confused about what family really is. que está confuso sobre o verdadeiro significado da família. This must be reclaimed, Isso precisa ser retomado, because whatever values are within family, porque qualquer valor que esteja dentro da they will família eventually find their way into society. terminará sendo expresso através de toda uma sociedade. The education mountain, A montanha da educação it is the equipping mountain. é uma montanha da instrumentalização. We go to school and we send our children to school Nós vamos para a escola e nós enviamos nossos filhos para a escola to be equipped to function within their call in life. para serem equipados para desempenharem as suas funções na vida. The problem with the educational system now O problema com o sistema educacional agora is it is saturated with the Antichrist spirit. é que ele está saturado com o espírito do anticristo. And so often when we send our children to school to be educated, Então, frequentemente, quando enviamos nossos filhos para a escola para serem educados, in the process they are indoctrinated with a godless perspective. e
Durante este processo, eles são doutrinados através de uma perspectiva não cristã. We need people called to the education mountain Nós precisamos de pessoas chamadas para essa montanha da educação to be able to go into that system and begin to reclaim it. para entrarem nesse sistema e começarem a retomá-lo. Because the education mountain Porque a montanha da educação is meant to be used to equip us deve ser usada para nos equipar, so we can speak the language of the mountain we've been called to. de maneira que nós sejamos capazes de falar a linguagem da montanha para a qual nós fomos But chamados. in the process, so often, Mas no processo, tão frequentemente, the minds of our young people are stolen away as mentes dos nossos jovens são roubadas with godless rhetoric designed to steal it away from them. com propósitos malignos designados para mudar a sua maneira de pensar. If you are a teacher or a leader within a system of education, Se você é um professor, um líder dentro de um programa de educação, de um sistema de God educação, wants to use you Deus quer usar você, not just to educate, não somente para educar, but to reclaim the system mas para reclamar, para retomar o so sistema, society can be changed. de maneira que a sociedade possa ser transformada. You are God's David. Você é o Davi de Deus. Don't be afraid of the Goliath. Não tenha medo dos Golias. Take your sling and your stone Pegue a sua funda e as suas and pedras challenge that Goliath e desafie esse Golias, until God causes it to fall. porque Deus te chamou para derrotá-lo. The business mountain, A montanha dos it's negócios the finance mountain. é a montanha das finanças. A very wise man said Um homem muito sábio disse, that finances is the engine that drives reformation. disse que as finanças são o motor que propulsiona a reforma. In other words, we're not going to reform anything or disciple anything Em outras palavras, não conseguiremos reformar, restaurar ou discipular nada if we don't have some money. se não tivermos algum dinheiro. We need money. Precisamos de dinheiro. What I'm talking to you about O que eu estou falando com vocês a respeito requires massive amounts of wealth. demanda quantidades grandes de riqueza. This is why Deuteronomy 8:18 É por isso que Deuteronômio says we 8:18 should remember our God, diz que nós devemos lembrar-nos do nosso for it is Deus, He who gives us power to get wealth, porque é Ele que nos dá o poder de enriquecermos, so that His covenant or purpose can be done in the earth. de maneira que o seu propósito e o seu conserto sejam manifestos na terra. That means that what God is going to do in the earth, Quer dizer que aquilo que Deus fará na terra, He needs a wealthy people to do it through. Ele precisa de um povo rico para fazer através dele. Sometimes we have falsely thought Às vezes nós pensamos de maneira that errônea God was going to bring money and drop it on our doorstep. que Deus vai trazer dinheiro e vai colocá-lo na nossa porta. But God says, I'm going to take the wealth of the wicked and give it to my people. Mas ele disse, eu vou tomar a riqueza do ímpio e vou dar para meu povo. But the way that's going to happen Mas a maneira como isso vai acontecer is by God's people having businesses é através dos homens de Deus tendo negócios that are better than the godless business. que são melhores, mais excelentes do que dos homens que não têm temor de Deus. By having customer service Tendo um serviço de atendimento ao that is cliente better than the customer service of the wicked. que é melhor do que o serviço de atendimento dos que não têm a Cristo. There could be CEOs of corporations sitting in this room Pode haver presidentes de corporações sentados aqui neste that you auditório. are called to raise up E businesses vocês estão sendo chamados para levantar negócios that will generate massive amounts of wealth. que vão generar grandes quantidades de riqueza. Not just so you can be blessed, Não somente para que você seja but abençoado, so you can finance the move of God in the earth. mas para que você possa financiar o movimento de Deus nesta terra. That could be the reason
reason God put you on the planet. Talvez tenha sido essa a razão que Deus colocou você nesse planeta. Amen. Amém? I have 6 children. Eu tenho 6 filhos. My oldest son Meu único filho, meu filho mais velho, has started up. He's 34 years old. ele tem 34 anos de idade. He started a business. Ele começou um negócio. Within 6 months, E dentro de 6 the meses, business had already profited o $250,000. negócio já tinha tido lucro de $250 mil. Since my son was a little boy, Desde que o meu filho era um menininho, all he's wanted to do was give things to people. tudo que ele queria fazer era dar as coisas para as pessoas. So he is giving money away. Ele sempre deu dinheiro para os outros. I said to him, Ryan, Eu disse para ele, Ryan, you must be wise. você precisa ser sábio. God put that heart in you. Deus colocou esse coração em você. But don't just give the money to everybody. Mas não apenas dê o dinheiro para todo mundo. Make it count. Faça com que ele You have conte. a gift to make money. Você tem um dom para fazer dinheiro. He told me yesterday on the phone Ele falou comigo ontem no telefone that if everything goes okay, que se tudo der by certo, the end of this year, que no final desse ano he will have made $2 million. ele terá ganho $2 milhões. It's a gift from God. É um dom de Deus. It's a gift from É God. um dom de Deus. I'm saying to him, E eu disse para ele, make it count for the kingdom of God. faça com que esse dinheiro conte para o reino de Deus. Number 5, Número 5. the government mountain is the empowering mountain. A montanha da política ou do governo é a montanha do empoderamento, da capacitação. Across the world, people think government Ao redor do mundo, as pessoas pensam que a política is supposed to meet our needs. deve satisfazer as nossas necessidades. But that is not the biblical purpose of government. Mas isso não é o propósito bíblico do governo. The biblical purpose of government O propósito bíblico do governo is to create an atmosphere so we can meet our own needs. é de criar uma atmosfera de tal modo que nós possamos satisfazer as nossas próprias necessidades. In 1 Kings 4:25, Em 1 Reis 4:25, it says during the reign of Solomon, a Bíblia diz que no reino de Salomão, every man lived under his own vine and under his own fig tree. que todo homem vivia às custas da sua própria vinha e da sua própria fazenda. The civil government of Solomon Então o governo civil de Salomão created an atmosphere for Criou- everyone to prosper. criou uma atmosfera propícia para que todos prosperassem. But the government wasn't handing money out. Mas o governo não estava dando dinheiro para as They pessoas. were a part of empowering people to meet their own needs. Eles estavam capacitando as pessoas a satisfazerem as suas próprias necessidades. If we do not shake free of that socialist mentality, Se nós não nos livrarmos desta mentalidade paternalista, we will keep electing the wrong people. nós vamos manter as pessoas erradas. Socialism has come full blown into America. O socialismo, ele chegou de uma maneira grande na América. And because Americans think government is supposed to meet their needs, E porque os americanos pensam que todo governo deve satisfazer as suas necessidades, they keep electing politicians that kill babies eles continuam elegendo políticos que matam and bebês promote same-sex marriages e que promovem casamentos entre pessoas do mesmo and sexo all of the things that are atrocities before God e outras coisas que são consideradas atrocidades diante de Deus, because they promise to meet their needs. porque eles têm prometido satisfazer as That's suas not necessidades. the purpose of government. Esse não é o propósito de governos. And if the church doesn't shake free of that mentality E se a igreja não se livrar desta mentalidade and help society shake free of it, e ajudar a sociedade a se livrar dela, politicians will keep
dangling bait in front of our eyes. Os políticos vão continuar mostrando para nós como satisfazer nossas necessidades. And we'll keep biting on it. E nós vamos continuar mordendo essa isca, Electing the wrong people elegendo as pessoas erradas, that do not carry God's heart. que não têm o coração de Deus. Because we don't understand the biblical purpose of government. Porque não conseguimos entender o propósito correto bíblico de governo. We say, Lord, help us. Nós dizemos, Deus nos ajude. Number 6, Número 6. the arts and entertainment mountain. A montanha da arte e entretenimento. It's the prophetic mountain. É uma montanha profética. You see, every time you hear a song on the radio, Toda vez que você ouve uma canção no rádio, or you see a movie, ou você vê um filme, or you watch television, ou você assiste televisão, or you watch the arts, ou você assiste às artes, you're not just being entertained, você não está somente sendo entretido, you're being prophesied to. você está sendo profetizado. We may prophesy in the church, Nós podemos profetizar dentro da igreja, but through those mediums I just mentioned and many others, mas através desses meios de comunicação e muitos outros, they are prophesying to a society. eles estão profetizando para a nossa sociedade. And if you prophesy something long enough, E se você profetizar alguma coisa pelo tempo suficiente, it will fashion the world we live in. isso vai moldar o mundo onde nós vivemos. You see, we need to release our young people in particular Nós precisamos de liberar um povo jovem, principalmente, to go into this mountain and reclaim it, que entre nessa montanha e retome essa montanha. so that we are not just making Christian movies and things of that sort, De modo que nós não façamos apenas filmes cristãos e coisas desse tipo, we're releasing them to make kingdom movies. mas que nós possamos liberá-los para fazerem filmes do reino. My daughters brought me a song by a very well-known artist. Minha filha me trouxe uma canção de um artista muito famoso. They said, Dad, we want you to listen to this song. E ela disse, pai, eu quero que o senhor ouça essa canção. It's a secular song. É uma canção secular. And so I listened to it, Então eu ouvia, and the title of the song e o título da canção was There Goes My Life. era assim, Lá vai minha vida. The song starts out, A canção começa, it's about a teenage boy that has gotten his teenage girlfriend pregnant. é sobre um adolescente que engravidou a sua namorada When adolescente. he is told that has now happened, E quando ele sabe que isso aconteceu, his plans to go live on the beach are all of a sudden gone. e os seus planos então de morar na praia se vão. Because now he loves his girlfriend, he's marrying her, Porque agora ele ama a sua namorada e quer se casar com ela, but all of his dreams are gone. mas todos os seus sonhos se foram. And so the first verses of the song Então, na primeira, os versos da are canção from his heart saying, são do seu coração dizendo, There goes my life, agora minha vida se foi. it's over. Ela acabou. But the song progresses. Mas a canção continua. In the song, 2 years later, E na canção, 2 anos depois, this now 2-year-old little girl is going up the stairs to go to bed. essa menina, agora com 2 anos de idade, está subindo as escadas para ir para o seu quarto. He's standing at the end of at the bottom of the stairs watching her go up. E ele está lá embaixo, no pé da escada, assistindo ela subir. And she turns around at him and says, I love you, Daddy, E ela se vira para ele e diz, eu te amo, papai. as he sings, E ele canta, There goes my life. lá vai minha vida. There goes my life. Lá vai minha vida. I love her so much. Eu a amo tanto. There goes my life. Lá está minha vida. The song continues. A canção continua. She's now graduated high school. Agora ela se formou no ensino médio. She's got her car loaded down. Ela começa a dirigir. She's going off to college Ela está indo para a faculdade with his credit card in her wallet. com o seu cartão de crédito e sua carteira. And as she drives away, E quando ela dirige para longe, indo embora, he says, ele diz, with tears running down his cheeks, agora com
lágrimas rolando pelos seus olhos. There goes my life. Lá vai a minha vida. You see, that's a song of redemption. Essa é uma canção de redenção. That's a song that says, even after a mistake, É uma canção que diz, mesmo depois de um erro, there's hope and there's redemption. há esperança e há redenção. Not one time in the song Não uma única vez na canção, nenhuma vez, is Jesus mentioned. o nome de Jesus é mencionado. It may not be a Christian song, Talvez não seja uma canção cristã, but it's a kingdom song mas é uma canção do reino. because it expresses the kingdom heart of Jesus. Porque ela expressa o coração do reino, o coração de Jesus. I say, Lord, we need to release our people and our young people E eu disse, Deus, nós precisamos de liberar os nossos jovens, o nosso povo jovem, to release a sound out of the arts and entertainment mountain para liberar um som através da montanha, da arte e do entretenimento, that stirs the right virtues within society. que possa mover as virtudes corretas dentro da sociedade. I was sharing this in a conference in America. Eu estava compartilhando isso numa conferência na América. When I finished, a young man came up Quando eu terminei, um jovem veio até mim. and he said, I need to talk to E you. ele disse, eu preciso falar com você. He says, I'm a filmmaker. E ele disse, eu sou alguém que produtor de filmes. What you said tonight helped me. E o que você disse essa noite me ajudou. I now realize I don't have to make just Christian movies. Agora eu consigo entender que eu não preciso simplesmente fazer filmes cristãos. I'm free to release the creativity God put in me. Eu estou livre para liberar a criatividade que Deus colocou And dentro I de can mim. make kingdom movies. E eu posso fazer filmes para o reino. Whenever he turned to walk away after we talked for a while, E quando nós começamos a andar, a caminhar, depois de I ter said, conversado hey, por um tempo, he'd got a few steps away from me. ele se afastou alguns passos de And I mim. said, hey. Eu disse, peraí. He stopped and looked at me. E ele parou e olhou para mim. I said, thank you for sharing with me tonight. E eu disse, obrigado por ter compartilhado isso comigo essa I said, noite. you made my night. E eu disse, você fez a minha noite. And with tears running down his face, E com lágrimas rolando pelos seus olhos, he said, you made my life. ele disse, você fez a minha vida. Because he was free Porque ele estava livre agora. to let the creativity God put in him, Para deixar que a criatividade que Deus Be havia released. colocado nele fosse liberada. so he could prophesy to De the maneira que ele society. poderia profetizar para a sociedade. The last one, number 7, E a última montanha, número 7, it's the media mountain. é a montanha da mídia, It's the news release. é a montanha das notícias It informativas, is the watchman mountain. é a montanha do atalaia, da sentinela. You see, the media mountain is ordained from God A montanha da mídia é ordenada por Deus to give society the information it needs para fornecer à sociedade a informação que ela precisa to make good decisions. para tomar boas decisões. It's to give us warnings when we need É warnings, para nos dar avisos quando precisamos de avisos, cautions when we need caution. conselhos quando precisamos de conselhos. It is to give us necessary information. É para nos dar a informação necessária. The problem is that the liberals have taken this mountain O problema é que os liberais têm tomado posse dessa and montanha they use the media mountain not just to report the e news, têm usado a montanha da mídia não somente para relatar as notícias, but to tell us what we should think about the mas news. para nos influenciar a maneira como temos que pensar sobre Because elas, they twist it in such a way porque eles as têm distorcido de tal that the maneira, way it is reported makes us think this is what we should think. porque quando ela é relatada, ela faz com que a gente pense, temos que pensar dessa forma. We need Christians to go into that mountain Precisamos que cristãos entrem nessa montanha and to literally take back that e mountain que literalmente retomem essa montanha, so that that mountain is not being used to get the wrong people elected, para que essa montanha não seja usada para
a que as pessoas erradas sejam eleitas, but it is being used to issue warnings, cautions, and information mas que ela seja usada para liberar avisos, informações corretas, informações precisas that society needs. que a sociedade precisa. We need people into that mountain. Precisamos de pessoas subindo nessa I montanha. have very quickly ran through all of that. Eu fui rápido, falei rapidamente sobre We're todas going to elas. go more deeply into some of those others. Nós vamos nos aprofundar um pouco mais nessas montanhas. But some of you, if not all of you, Mas some of you, if not all of you, talvez alguns de vocês, talvez todos vocês, you actually have an apostolic call into those mountains. provavelmente têm um chamado apostólico para subir numa dessas Many of you montanhas. know what you're called into. E muitos de vocês sabem para qual dessas montanhas foram chamados. You're not called to stand here and do what I'm doing. Você não foi chamado talvez para se levantar aqui e fazer aquilo que eu estou fazendo. You have a call that's just important, if not more important, Você tem um chamado que é tão importante, talvez até mais importante, because God wants to use you as a David porque Deus quer usar você como um Davi into your mountain. na sua montanha. Now, as I've been speaking tonight, À medida em que falo aqui essa noite, something's began to stir in some of your hearts, alguma coisa começou a mexer aí dentro do seu coração and you have an idea of the mountain you're called to. e você tem uma ideia da montanha para a qual você tem sido chamado. And you know it's a huge thing, E você sabe que é uma coisa grandiosa, but you're willing to take the mantle of a David. mas você está disposto a tomar o manto de Davi And to bring down the Goliath that is controlling those mountains. e derrotar os Golias que estão controlando essa montanha. If you felt that stirring in your heart, Se você sentiu esse mover dentro do seu coração, would you stand where você you are? poderia se levantar onde você estiver. Amém. I want to pray for a mantle of David. Eu gostaria de orar pelo manto de Davi sobre I'm você. going to pray tonight. Eu vou orar essa noite. I'm going to pray again tomorrow. Vou orar novamente amanhã, Because God sent me to Brazil porque Deus me enviou para o Brasil to anoint Davids to take down the Goliaths. para ungir Davis que vão derrotar os Golias. God put an anointing on David. Deus colocou a sua unção sobre Davi. From that anointing, he brought down Goliath. E através dessa unção ele derrotou Golias. I want to do this very quickly tonight. Eu quero fazer isso muito rapidamente essa noite. But I know we probably have limited room. Eu sei que provavelmente temos pouco espaço, But if you want that anointing to come on you, mas se você quiser que a sua unção venha sobre você, could you please come to the front? você poderia vir até aqui à frente. The anointing of David, A unção de Davi, a little shepherd boy um pequeno pastorzinho that became king of a nation. que se transformou num rei de nações. I want that anointing to come on you. Eu quero que essa unção venha sobre você. I want that anointing to come on me. Eu quero que essa unção venha sobre mim. I want to see nations changed. Eu quero ver nações transformadas. I don't want to just see individuals born again. Eu não quero apenas ver alguns indivíduos nascendo de I novo. want to see nations discipled. Eu quero ver nações sendo discipuladas. If that is going to happen, E se isso for acontecer, the Goliaths that are controlling these nations os Golias que têm controlado estas nações, in and through these mountains we have talked about, nessas montanhas e através dessas montanhas sobre a qual nós falamos, they must come down. eles precisam ser derrubados. The Goliaths must fall. Os Golias precisam cair. As you just get as close as you can, À medida que você se aproximou, God sees your heart. Deus está olhando para o seu coração. When Moses prayed and God released the anointing Vamos orar e Deus há de liberar a sua unção on those that were with him,
naqueles que estão aqui. It also came on some others that were still in the camp. E talvez ela vai cair também sobre outros que estão sentados. When I say I'm going to pray for the anointing, Quando eu digo que eu vou orar pela unção, I don't mean in some symbolic way. eu não estou falando isso de uma maneira simbólica. I mean I want something to fall on you Eu estou dizendo que eu quero que algo caia sobre você, that changes you. que vá mudar você. So lift your hands right now Então levante a sua mão agora and just receive. e recite. Father, right now as we stand here, Pai, agora, quando nós estamos aqui, we want this anointing of David. nós queremos a unção de Davi. We are giant killers. Nós somos matadores de gigantes. We are those anointed by you Nós somos aqueles ungidos pelo Senhor to take down these Goliaths para derrubar estes Golias that would stand against your que purposes. estão se levantando contra os seus propósitos. So I pray, Lord Jesus, Então eu oro, Senhor Jesus, by the power of your Spirit, pelo poder do seu Espírito, that the anointing of God, e a unção de the Deus, anointing of que a God, unção de Deus, the anointing of que a unção de God Deus comes on your vá people sobre o seu povo right now. agora. That reformers are born. Que os restauradores They are sejam released into the levantados, mountains. que possam liberar In dessas Jesus' montanhas name. através do nome de Jesus. Now I decree, E agora eu decreto: take an anointing. leve a unção, receba a unção, receba a unção, Take an anointing. receba a unção. Power of God. O poder de Deus, o poder de Deus, Anointing of the Father. a unção do Pai, Anointing of the a Father. unção do Pai, Anointing of the a Father. unção do Pai. Poder de o poder de Deus. O poder de Deus. O poder de Deus. Presence of God. Presence of God. Presence of God. A presença de Deus. A presença de Deus. Lord, let the wave of your presence move. Senhor, que a onda da tua presença se mova, Let it move over your people. que possa se mover sobre o teu povo, Let it move over your people. que possa mover sobre o seu povo. Lord, I believe Senhor, eu creio that tonight and tomorrow night and Saturday night, que hoje, amanhã à noite, sábado à noite, that there is going to be such a release of your anointing que haverá uma tal liberação da tua unção, that we are going to become the giant killers que nós nos tornaremos os matadores de gigantes, that are positioned in que Brazil a nossa posição no Brasil to bring down every Goliath de derrotar todo Golias, that has controlled the mountains of que society. está controlando as montanhas da For we sociedade. say, oh God, Nós dizemos, Deus, those mountains belong to you. essas montanhas pertencem a ti, And we are here to possess them. e nós estamos aqui para tomar posse In delas. Jesus' name. No nome de Jesus. Amém. Amém. Now, if you agree with me, E se você concorda comigo, clap your hands and shout to the Lord. bata palmas e grite ao Senhor. Hallelujah. Aleluia! 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 Glória a Deus! Você foi abençoado. Amanhã nós retornamos às 2 horas. Nós temos os nossos irmãos que estão com seus estandes ali fora. Você pode conhecê-los também. Mas com certeza é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Na parte da tarde, na parte da noite, nos abençoando. Essa mensagem foi gravada, como todas as mensagens serão gravadas. Logo após término aqui, você vai poder ir ali fora e já vai ter o CD e o DVD desta mensagem que você vai poder levar com você. Amém?
Vamos ficar todos de pé agora, vamos encerrar. Vamos encerrar neste momento. Pai, nesta noite nós te louvamos, porque o Senhor está começando a construir algo diferente em nossos corações. Senhor, que saímos daqui compreendendo que cada um de nós tem um papel nessa sociedade, em cada uma das áreas, em cada uma das montanhas onde o Senhor tem nos colocado e nos chamado para estar. Senhor, recebemos a unção de Davi sobre nós esta noite, não como uma pessoa pequena, mas uma pessoa que confia no Deus que é grande, no Deus que é poderoso e que nos coloca no lugar certo, na hora certa, no campo certo, na montanha certa, para liberar os valores que devem ser nutridos por uma sociedade transformada e renovada pelo teu poder e pela tua graça. Obrigado pela vida de apóstolo Robert Henderson, pela vida de Peter, pela vida de cada irmão, de cada irmã que aqui está, cada jovem, de cada menino e de cada menina. Leva-nos debaixo da tua graça. Traga-nos amanhã com a expectativa renovada de que o Senhor Deus há de falar conosco. Nós oramos assim, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Abraço o irmão ao seu lado. Que bom estar aqui com você. Será sempre Deus. Quero viver só pra te amar e desfrutar o teu amor e envolver em teus braços, sentir teu calor. O teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o teu reino, tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para ti.